O depoimento do general Heleno, hoje na CPI do 8 de janeiro, mostra a força que o bolsonarismo tem no Brasil. Um pensamento que, na verdade, ganha um nome novo, bolsonarismo, mas que está enraizado na história do Brasil e do Ocidente, como sendo particularmente cá conosco a escravatura nas suas nuances neo-escravocratas e no Ocidente o fascismo. São claras as associações do pensamento bolsonarista com ideias neonazistas. Não à toa, a Ku Klux Klan, ainda remanescente nos Estados Unidos, transfere apoio e admiração ao ex-presidente Bolsonaro, assim como grupos neonazistas estão todos somados com essa vertente ideológica política brasileira, bem como o próprio Bolsonaro já fez interlocução em páginas internéticas com esses grupos neonazistas. Para as pessoas que têm um afã homofóbico, é o ideal esse núcleo bolsonarista, nutrem ódios por LGBTQI+, considera a mulher como inferior, a negritude como incapaz. Assim disse o próprio Bolsonaro numa comunidade israelita, pasme, de que negros se pesaria por arroba no lugar onde ele teve, com perdão da repetição dessa galhofa criminosa. Então a gente percebe que esse núcleo ideológico fascista e escravocrata está muito forte quando o general Heleno consegue ter firmeza de negar os seus próprios dizeres em defesa da ditadura militar brasileira de 64, o golpe de 64, em defesa de atrocidades, em defesa do próprio governo Bolsonaro, o governo que negou genocidamente a vacina para nós brasileiros e criou a fila do osso. Um governo que dolarizou a economia, que aumentou o preço da carne, do óleo, da gasolina, de tudo no mundo. Privatizou a BR Distribuidora, preço de cocada, e achincalhou internacionalmente pessoas de expressões reconhecidas, como Leonardo DiCaprio, a menina Greta, a esposa do presidente da França, alguém que internacionalmente não tinha nenhum tipo de compostura e por onde andava as pessoas evitavam estar com ele. É muito diferente do que estamos vivendo agora, quando o Brasil passa a ter um reconhecimento com o presidente Lula, que é um estadista sério, consciente da responsabilidade do cargo que ocupa. Então segue uma luta severa para que a gente simplesmente coloque em ostracismo pessoas como o general Heleno e outras mais. No mínimo, de imediato, é preciso ostracismo a essas pessoas. Muita atenção, conferir-lhes a dignidade, no caso do senhor general Heleno, de viver sua velhice de modo sadio, de modo atento às suas demandas de saúde e também laborativas, mas que não lhe confira, não lhe dotem de poder nenhum para que possam decidir sobre o conjunto da nação brasileira, porque são pessoas perigosas que já se mostraram de uma visão excludente, enxergam somente uma pequena fatia da sociedade. E pior, conseguem fazer a peripécia de ver o absurdo de que os seus pontos de vista são os únicos corretos, não aceitam o debate democrático. Ademais, nós temos umas Forças Armadas incrustadas no erro desde seu nascedouro, onde simplesmente a passagem do período monárquico republicano não fez com que as Forças Armadas aderissem ao projeto de república democrática e simplesmente criou-se uma áurea mística e uma áurea monárquica para cada general, para cada major, tenente-coronel, etc. Os títulos da nobreza, assim vejo, da monarquia, simplesmente foram transferidos para a quantidade de estrelas desses oficiais. Não à toa foi fundado por um duque de Caxias, e duque é posto de monarquia, assim como conde e outros mais tinham os seus postos militares também na monarquia, passaram para a república. Ora, não necessariamente a mudança somente de um Estado monárquico para um Estado republicano, mas a noção de que o país tem poder decisório e condutor
de poucas pessoas, notadamente da aristocracia, e que todo um conjunto da população tem o dever simplesmente de servir a essas pessoas nobres. Esse pensamento é rompido pela República de uma maneira muito violenta na Europa, onde milhares, talvez milhões de pessoas perderam a vida lutando por ter os seus direitos garantidos, coisa que só era assegurada a quem pertencesse à realeza. Então a gente percebe um anacronismo das Forças Armadas se achando o maior poder do Estado brasileiro ou, como diria na monarquia, o poder enviado de Deus, são os superiores. No entanto, são pessoas que não têm nem cultura suficiente para ocupar postos de tão importância dentro da esfera da oficialidade das Forças Armadas. Não têm a visão aguda e nem a sensibilidade, o que é pior, para perceber a dramaticidade que vive o povo brasileiro. Também não cumpre muitas vezes com as defesas de fronteira do país. Mas estamos no esforço para que a gente supere tanto o pensamento bolsonarista, que é uma mescla do neoescravismo com o fascismo, e também que a gente supere esse modo caduco, tão bem representado pelo general Heleno, que é o modelo das Forças Armadas brasileiras. Precisamos urgentemente de umas Forças Armadas presentes para auxiliar o povo brasileiro dentro de suas demandas internas e também cuidar de suas fronteiras, principalmente. É muito importante que a gente tenha Exército, Marinha e Aeronáutica fazendo um trabalho de atenção imediata, como fez imediatamente assim que o governo Lula assumiu e foi acudir os índios Yanomamis, que estavam sendo mortos por incompetência, descaso e até intenção, talvez, a justiça assim julgará, do governo Bolsonaro, da ministra Damares, do ministro do Meio Ambiente Salles, entre outros, que simplesmente deram descaso total aos Yanomamis e aprovaram o garimpo ilegal que aumentou, multiplicou centenas de vezes, poluindo a natureza e o meio ambiente lá na região da Amazônia. Precisamos de umas Forças Armadas que possa ocorrer em, em ajuda humanitária imediata, salvar vidas, como fez falta nas enchentes do ano retrasado, que teve na Bahia, que teve em Volta Redonda, que teve no Rio de Janeiro, e que simplesmente, enquanto o presidente Bolsonaro passeava de jet ski em Santa Catarina e se dizia incomodado em ter que deixar as férias, as Forças Armadas estavam nos quartéis. Nós vimos isso, é só pegar as gravações aí da imprensa lá desesperada gravando os corpos sendo retirados, que só tinha lá Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários, não tinha um soldado do Exército. Então, para que a gente quer um modelo desse de Forças Armadas? No entanto, a gente sabe da dedicação que muitos jovens brasileiros têm em serem soldados de fato para defender a vida no seu país, defender a vida de sua gente nas situações mais urgentes. Isso foi provado, repita-se, com o governo Lula, quando se elege, simplesmente faz o socorro imediato aos Yanomamis e também monta um hospital de campanha no Rio de Janeiro, ou São Paulo, se não me engano, logo após um enchente, um deslamento de terra, e o hospital de campanha da Maria funcionou eficientemente, mostrando que as Forças Armadas, se bem conduzidas, elas podem ser um orgulho para o povo brasileiro. Então vamos lutar, vamos defender nossas instituições e vamos criar mais espaços. Eu defendo claramente que a gente diminua em pelo menos 6.000 a quantidade de oficiais das Forças Armadas e suboficiais, e já foi provado que esses senhores, quando estavam no governo Bolsonaro, os quartéis não lhes sentiram falta, então eles estão ociosos. Eles têm que ser expulsos das Forças Armadas, os cargos extintos, e esse volume financeiro ele iria para aumentar o contingente dos tiros de guerra espalhados pelo Brasil, dar um salário, pelo menos por um ano, para aquele jovem aprendiz de soldado que vai receber disciplina corpórea, disciplina cívica e militar, que vai lhe acompanhar por toda a vida, isso é muito importante. É uma sugestão e participe do debate nesse sentido, mostrando que é significativo que a gente reflita sobre o nosso convívio comum.